Pessoal, tudo bom? Meu nome é Nathalie Garcia, eu sou designer, trabalho com design há mais ou menos 15 anos, sendo que nos últimos anos eu tenho trabalhado mais com experiência do usuário, mais ou menos desde 2008, 2009, tenho trabalhado com experiência de usuário para plataformas digitais, né, para sistemas, produtos e serviços digitais. Eu também fiz essa apresentação na WebBR, uma conferência que aconteceu agora em 2019, falando um pouco sobre os desafios do design nessa era, né, da inteligência artificial. O design como caminho, ele de fato é uma abordagem que a gente utiliza para resolver problemas das pessoas. Então a gente entende o contexto e as necessidades do usuário para poder definir e idealizar soluções. A gente utiliza como ferramenta a empatia, a colaboração e a experimentação. Essa é muito a natureza do trabalho do designer, né? Então a gente entende, observa e define novas soluções. A gente faz isso de uma maneira bastante sistemática, mas também um pouco intuitiva, né? Falando de inteligência artificial, né? A gente sabe, eu trago aqui que a gente está na era da inteligência artificial, mas a gente sabe que a inteligência artificial não é uma novidade. Ela existe desde a década de 50, só que por conta das evoluções, das capacidades tecnológicas que a gente tem hoje, ela hoje é mais factível e ela está se tornando mais popular. Então, assim, a inteligência artificial, a gente tem algumas diferenças ou subgrupos dentro do que a gente chama de inteligência artificial, mas basicamente a inteligência artificial é a habilidade de computadores de imitar a cognição, o raciocínio humano. Ou seja, a inteligência artificial consegue reconhecer padrões, sons e aprender sozinha. Ou seja, da mesma forma como a gente pensa sobre um determinado assunto e toma decisões, a inteligência artificial consegue fazer isso sem ser explicitamente programada. Então, diferente de um software que é programado por um engenheiro da computação, um programador, para desempenhar algumas tarefas, a inteligência artificial a gente propõe para ela um desafio, abastece ela com muitos dados e a partir de então ela consegue ir aprendendo por si só e ir resolvendo esses desafios. O que a gente conhece como inteligência artificial, na maioria das vezes, é o machine learning ou aprendizado de máquina, né, que se tornou mais popular entre 80 e 90, né? E assim, a gente tem essa experiência, por exemplo, de alguns bots, de serviços, né, que usam o machine learning, entre muitos outros serviços que a gente vai comentar muito mais adiante. E também a gente tem a questão do Deep Learning. O Deep Learning ele traz capacidades um pouco mais sofisticadas para que essas redes neurais aprendam sozinha e façam tarefas muito mais complexas, muitas vezes sem uma supervisão humana, sem uma orientação humana muito direta. Então, por exemplo, a gente tem os carros autônomos, né? E para isso, a gente precisa de fato de uma capacidade computacional muito grande que hoje a gente já tem alguns dispositivos de hardware que trazem essa inovação. Então, hoje, o Deep Learning também ele é mais possível por conta dessas coisas, né? Por conta da computação de nuvem e da grande quantidade de dados que a gente dispõe hoje. Então, assim, como a gente produz muita informação, muitos dados, também por conta de sensores, de reconhecimento de voz e de imagem, hoje a inteligência artificial está um pouco mais apta a trabalhar com esses dados e fornecer respostas. E se a gente, eu gosto muito dessa frase, né, que fala que o software está engolindo o mundo, mas a inteligência artificial vai engolir o software. E quando a gente acompanha algumas das inovações que têm surgido em inteligência artificial, o sentimento é bem esse, né?
A inteligência artificial está em todas as partes da nossa vida, né? Então tem uma série de documentários que eu recomendo. Ela foi lançada recentemente pelo YouTube, chama The Age of AI. E mostra assim como eles têm trabalhado, diversas empresas têm trabalhado em muitos setores para resolver grandes problemas. De fato, trabalhando com a inteligência artificial, é, atuando junto com o software ou até substituindo o software, né? Então, o impacto nas nossas vidas realmente é muito grande, já está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Porém, a gente também tem que ter cuidado com o otimismo irresponsável. Ou seja, a gente tem também vários alertas, né? A gente tem algumas frases aqui do autor do livro Sapiens, Homo Deus, que é o Yuval Harari, que é um pesquisador e autor, fala muito do mundo científico, né? Que ele alerta, né? O fato da gente estar trabalhando com a inteligência artificial também traz para nós muitos desafios, ou seja, a gente tem que estar sempre muito atento e trabalhar para criar soluções que nos ajudem de fato e que não aprofundem a desigualdade entre as pessoas, né? Entre as nações também. Então é uma coisa muito importante e por conta disso, não só por conta do Yuval, claro, né? Mas todo mundo está muito preocupado com a forma com qual a gente vai conduzir essas iniciativas com essas tecnologias emergentes, como inteligência artificial, entre outras, né? E falando um pouco de inteligência artificial e design. Então a gente entende que são duas abordagens para resolver problemas, né? Mas assim a gente tem métodos bem diferentes de resolver esses problemas. Enquanto os seres humanos eles se apoiam na sua principal capacidade, né? Que é a empatia e também obter insights não só do seu raciocínio, não só do racional, mas também da nossa intuição. As máquinas, por outro lado, têm a sua força nos dados e na estatística. Então, eles também nos trazem insights, reconhecem padrões, conseguem fazer predições, mas é de uma forma um pouco mais racional, assim, né? Mais lógica, né? Apoiada em dados, em estatísticas, em matemática. E alguns serviços que utilizam inteligência artificial estão presentes na nossa vida. Então, assim, aqui falando mais dos aplicativos, né? Por exemplo, o Waze. O Waze é uma ferramenta que eu gosto muito, que ajuda você a dirigir para diversos lugares, ir para o trabalho, ir para vários locais, traçando rotas e entendendo qual é o menor, qual que é o caminho que você vai pegar menos trânsito. Eles trabalham com inteligência artificial em diversos aspectos, isso é muito interessante. Você também tem diversos produtos do Google que utilizam inteligência artificial, desde a resposta automática que ele sugere nos e-mails, né? Entendendo o contexto de cada e-mail, reconhecimento que ele faz das pessoas para categorizar, agrupar e taguear fotos, por exemplo, até mesmo sua assistente virtual, né? Então, tem machine learning em diversos outros produtos do Google. A gente também tem o Warren, que é um exemplo de um robô advisor, que é começar a gente ter um pouco dessa visão de automação e de insight da inteligência artificial para o mundo de investimentos, ou seja, aquelas recomendações de investimento sendo feitas não só por um consultor humano, mas também por robôs. A gente tem outras assistentes virtuais, por exemplo, a Aura da Vivo, onde ela de fato consegue resolver alguns problemas do consumidor. E a gente também tem o Spotify. Eu gosto muito do Spotify porque de fato ele imita um comportamento humano, né? Então, por exemplo, antes, quando eu era adolescente, para eu ter uma coletânea de um gênero ou de músicas que eu goste,
Eu precisava de uma pessoa, de um colega que me conhece, né, um amigo que me conhece, entende as minhas preferências, meus gostos, mas tem um repertório mais amplo e acesso à informação e consegue montar uma sugestão para mim. E hoje o Spotify consegue fazer isso semanalmente, né? Então ele monta lá uma playlist para você, entendendo o seu gosto. Ou seja, ele começa a analisar as músicas que você mais escuta, que você mais curte, e começa a perceber alguns padrões nessas músicas, e daí vai procurando em outras fontes, né? O que pessoas como você também curte, e daí ele tem um modelo que monta essas playlists de forma mais automatizada, porém atende muito às minhas preferências. Então realmente parece um produto personalizado para mim. E a gente tem a inteligência artificial de modo pervasivo, né? Então, em toda a nossa sociedade. A gente tem desde influência da inteligência artificial e propaganda, comunicação segmentada na política, o que muitas vezes pode ser um problema, né? Até de fato a gente ter isso nas mídias sociais, para entretenimento, também para fazer recomendações, na saúde. Então, por exemplo, na saúde, os avanços são fenomenais. Então, assim, você consegue detectar a probabilidade de uma pessoa ter câncer, por exemplo, com muito mais facilidade do que seres humanos, porque ele consegue perceber o que seres humanos não percebem. E também, uma vez conhecida uma solução, um remédio ou algum tipo de padrão detectado, a inteligência artificial consegue se atualizar beneficiando toda a rede. Então, assim, você não tem muito uma disparidade, né, entre diagnósticos, como acontece com seres humanos, né? Então, é um potencial aí, ferramenta de apoio para que os médicos trabalhem, né, com essa ferramenta para conseguir fazer melhor o seu trabalho. Tem um vídeo muito bacana que é da Google Allo, né, assistente do Google, marcando um horário num salão de beleza, né? E por telefone, inclusive, né? Ela fala como se fosse uma pessoa e o atendente do outro lado nem percebe que é um robô. Então é muito interessante, é um teste de Turing ali, né? Pelo menos o atendente nem percebeu. E eu acho que assim, se a gente não soubesse que é um robô, a gente também nem perceberia, né? Mas mostra realmente a capacidade da computação hoje, né? Então, bem interessante, assistam os vídeos, as séries, porque tem um formato bem legal e mostra várias coisas que estão acontecendo. Aqui tem um outro estudo feito pela Accenture, também uma poderosa fonte de informações, principalmente para o mundo corporativo, né, para as indústrias, que mostra diversos tipos de aplicação. Então, assim, a automação ela pode tanto ajudar a você fazer coisas mais simples, como suporte técnico para o cliente, até de fato começar a aumentar nossas capacidades, ajudando a gente a criar novos produtos e fazer um agrupamento, né, de segmentos e microsegmentos de consumidores e clientes, usuários, para conseguir estabelecer melhores relacionamentos com esses clientes. E como a gente trabalha, né? Então, não sou eu que estou falando, né? Que design é um bom método, né? Design centrado das pessoas é um bom método para trabalhar com inteligência artificial, mas sim o Google, são outras grandes empresas que falam para a gente adotar um método do design centrado nas pessoas, nos seres humanos. E por que isso é tão importante? Porque a máquina ela aprende muito baseada na informação que a gente dispõe para essa máquina, né? Então, assim, faz parte também do processo a gente ter um zelo com os objetivos
do nosso projeto, o que a gente está buscando alcançar, e também zelar por alguns pontos, né, que eu vou comentar mais adiante. Algumas das preocupações sobre o consenso e consenso sobre o uso da inteligência artificial estão que esse material todo eu montei a partir de conteúdo tanto do Google AI, né, eu mostro o link um pouco mais adiante, mas também de outras fontes, né, que debatem a ética da inteligência artificial, né? Então, algumas regras que devem ser pensadas e um pouco de consenso entre instituições, organizações e pensadores, né? Para assegurar o bom uso, né? O uso para o bem comum, porque esse é o nosso objetivo, né? Resolver problemas de pessoas, ajudar de fato as pessoas e não promover somente corte de custos, né? Corte de gastos, e sim, de fato, usar isso para o bem da população. A gente também tem muito essa visão da ética, né? Da justiça. Trabalhar em prol da equidade, ou do que eles chamam de fairness, né, em inglês, e também trabalhar muito com o conceito de privacidade e segurança dos dados, ou seja, a gente precisa não só ser transparente em relação ao que está acontecendo, mas também eu preciso ter um pouco dessa visão de que meus dados estão seguros, que eu tenho privacidade, que eu não estou sendo 100% monitorado o tempo inteiro. Então, assim, tem alguns pontos que estão sendo bastante discutidos. Tem um vídeo muito interessante que eu sugiro que vocês assistam, que a Joy, né, não vou saber pronunciar muito bem o nome dela, a Joy Buolamwini, ela faz um vídeo, quase um poema, né, e ela pergunta, né, AI, eu não sou uma mulher? Por quê? Porque ela percebeu que a inteligência artificial que faz o reconhecimento facial, né, dos indivíduos não estão identificando mulheres negras, ícones, né, femininos negras, ela não está reconhecendo como mulher. E é bem curioso porque tem essa Sojourner Truth, que também ela não está sendo aqui, ela está como 74% de chance de ser um homem, né? Ou seja, isso é muito significativo. Por quê? Porque essa Sojourner Truth, ela é uma oradora abolicionista, né, que fez um discurso há muito tempo atrás, né, ela já foi escrava, mas depois ela foi liberta e começou a fazer diversos discursos em prol da mulher, em prol da mulher negra, e ela, de fato, fez esse discurso falando, né, eu não sou uma mulher, questionando por que o tratamento era diferente das mulheres brancas para as mulheres negras, né? Então, ela pedia, fazia quase uma reivindicação ali para a sociedade, para que a enxergasse como mulher também, né? Então, ela não tem algumas das características da mulher branca e nem alguns dos privilégios, né? Muitos dos privilégios, mas ela também é uma mulher e ela deve ser reconhecida como tal. E daí tem algumas interpretações desse discurso que ela fez, belíssimo. E daí depois, tempos, né, muito tempo depois, a imagem dela não é reconhecida como mulher. E como ela foi, né, e como o ícone que ela representa. Então isso é muito significativo, isso é emblemático. E por conta disso aconteceu, ela gravou esse poema, Joy, né? E talvez as pessoas já estejam correndo para tratar desse problema, mas fica aí a reflexão, né? Por quê? Porque como a inteligência artificial ela vai aprendendo a partir dos dados disponibilizados pelas pessoas que estão criando ou treinando essas máquinas, elas aprendem elas funcionam melhor
os dados que são mais expostos para ela. Então, por exemplo, se foram homens brancos que começaram a treinar a partir de dados de homens brancos, a máquina ela se torna muito mais assertiva para reconhecer homens brancos. E depois, as taxas de erro, por exemplo, elas são muito diferentes. Ela primeiro reconhece homens brancos, depois mulheres brancas, depois homens negros, depois mulheres negras. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para que a inteligência artificial não imite também os preconceitos existentes na nossa sociedade, né? Para que isso não desfavoreça alguns grupos, né, uma população, porque esse problema existe, né? Então você já tem inteligência artificial sendo utilizado, por exemplo, por departamentos de polícia em alguns países para fazer a identificação de suspeitos de cometerem crimes. Então, se a gente tem assim essa falta de acurácia, essa falta de assertividade de uma máquina para identificar negros, a gente pode ter um aprofundamento dessa diferença no tratamento desses seres humanos, né, que estão nesse grupo. Então, isso é muito complicado, a gente deve tomar muito cuidado. Da mesma forma, né, existem alguns outros preconceitos relacionados a gênero. Então, por exemplo, doutor. Doutor, aqui tinha uma sugestão do tradutor falando que ele é um homem, né? Ele é um doutor. E para a enfermeira, ela é uma enfermeira, né? Então, existe um viés, uma deturpação nos dados que faz com que a inteligência artificial responda de forma também deturpada, né? Reforçando um preconceito, reforçando um estereótipo, né? Então, de que doutores médicos são homens e enfermeiras são mulheres. E daí o Google tem trabalhado em cima disso, né? Não só nessa iniciativa do tradutor, mas em muitas outras. Eu sugiro assistirem um documentário para ver um pouco do que eles estão fazendo. Mas eles mostram que eles já estão trabalhando para que o tradutor não faça essa interpretação enviesando, né? Mostrando o resultado para um gênero ou outro. E quando a gente fala de privacidade e segurança dos dados, na verdade a gente está falando da Lei Geral de Proteção dos Dados, né, que é uma lei que foi inspirada por uma lei europeia também sobre o mesmo tema, que entra em vigor agora em 2020. Então as pessoas elas têm que dar o seu consentimento para a informação ser utilizada, processada pelas empresas, tem que ter uma aplicabilidade, ou seja, a empresa ela tem que pedir a informação só se isso fizer sentido para o serviço que ela está dispondo, né? Então, que ela está oferecendo. E os consumidores e as pessoas também têm que ter livre acesso a essa informação. E elas têm que também ter, elas têm o direito a uma explicação, como pelo fato dos dados delas estarem sendo usados de determinada forma, e elas também podem ser esquecidas, ou seja, apagadas. Então eu posso pedir para uma instituição apagar as minhas informações. Isso representa muito impacto no sistema de inteligência artificial, porque aí a gente tem que se perguntar, né? É possível retirar os dados uma vez que eles já foram assimilados pelo machine learning, na inteligência artificial? Como que a gente vai fazer para explicar para as pessoas também como a informação dela está sendo utilizada? Então, assim, tem muita consideração, né, a ser tomada para poder trabalhar com essa visão em conformidade com as leis, e inclusive a Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui eu tenho algumas recomendações e reflexões de design para IA. Então, assim, seja você designer ou não, trabalhando num projeto de inteligência artificial,
ou trabalhando num projeto para resolver problemas de pessoas e tendo como material, né, a essas tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, seria bom levar em consideração alguns pontos, né? Então, assim, na verdade, são mais recomendações e reflexões do que regras, né? Então, isso muito através dessa literatura que eu dei uma pesquisada, até porque eu não comentei, né? Mas eu já trabalhei uns 3, 4 projetos de inteligência artificial, né? Então, trabalhando sobretudo com bots. Então, eu já dei uma boa pesquisada a respeito, mas, assim, são só reflexões, né? Então, primeiro, assim, a gente tem que usar a inteligência artificial quando ela fizer sentido para o negócio, mas também para as pessoas. Então, a inteligência artificial tem que ser uma escolha coerente. E também a automação ser bem-vinda, ou seja, se tiver muita resistência ou as pessoas se sentirem muito desconfortáveis, a gente precisa pensar em qual é o benefício real que a gente vai gerar para as pessoas e entender, né, se faz sentido mesmo a gente utilizar a inteligência artificial ou não. Aqui tem uma tabelinha que mostra alguns motivos para se usar inteligência artificial e para não usar. Então, uma razão, né? Quando a gente precisa que a solução seja responsível, ágil ou personalizada, é um bom motivo. Mas também é um bom motivo não usar quando a gente vai ter uma solução que pode implicar em discriminação das pessoas, né? Ou então quando os custos dos erros são tão altos em relação ao retorno que às vezes pode se tornar um risco muito grande utilizar a inteligência artificial. Então aí depende da empresa, depende do desafio, do investimento, né, do que ela está fazendo. É lógico que existem empresas que estão trabalhando no desenvolvimento de carros autônomos, independente de ser arriscado ou não. Mas eles estão fazendo com muito dinheiro, com muito investimento, com muita capacidade, com muitos pensadores ali, cientistas, em um ambiente controlado, né? A gente tem que priorizar, ou seja, a gente não tem que, pelo menos nesse tempo que a gente está vivendo, trabalhar mais com o que a gente chama de Narrow AI, né? Que é a AI mais específica para resolver um probleminha de cada vez, e não a General AI, que é aquela inteligência geral em que entende tudo, sabe tudo, resolve tudo, né? Quase como um ser onipresente, como é mostrado em muitos filmes de ficção científica, né? Então a gente tem que priorizar casos de uso, trazer o foco, entender o que traz mais valor para as pessoas e para o negócio e ter muita atenção com os riscos, conforme eu falei. Então, por exemplo, se tem algum caso que, em caso de erro, ofereça um grande risco para as pessoas e para o negócio, talvez seja melhor despriorizar esse caso de uso. A gente precisa planejar, então, assim, entender os objetivos do usuário, entender quais são os diferentes perfis de usuário e também entender o contexto de uso dessa solução. E também definir quais os dados serão utilizados e quais são as práticas necessárias para assegurar qualidade na informação, nos dados, também o sentido de equidade, de fairness, né, e conformidade com as leis. Ou seja, a gente precisa ter muita atenção com os dados utilizados, qual que é o grupo de dados que a gente vai utilizar, e ter atenção com o regulatório. A gente precisa estar em conformidade com as leis, né, daquele país, as leis ligadas a dados, né? E a gente precisa incluir, ou seja, ter essa visão de inclusão, trabalhar sempre garantindo uma representatividade da diversidade na equipe e nos dados, ou seja, pensando nos diferentes grupos de pessoas da sociedade. A gente considera essas diferentes visões, repertórios, culturas, valores no nosso time de projeto, a gente considera essa diversidade nos dados utilizados, né? A gente tem um especialista de LGPD que está sendo ouvido, que está atuando como um consultor no projeto minimamente, né?
a gente também tem que entender diferentes perfis e casos de usos extremos, né? Então, prever também alguns cenários de erro, a gente antecipar alguns possíveis cenários de erro para poder tratar bem essas soluções, né? Então, a gente tem que pensar em pessoas portadoras de deficiência, a gente tem que pensar em etnia, a gente tem que pensar em gênero, a gente tem que pensar em classe social e assim por diante. A gente também tem que se responsabilizar, ou seja, a gente tem que ter uma visão de governança, de diretrizes, para garantir a supervisão e correção desses sistemas, né? Então, a gente precisa também identificar quem serão os responsáveis em caso de erro, por exemplo. A gente também precisa criar, ou seja, depois de levar em consideração tantos pontos, a gente precisa desenvolver o escopo, né, definido para a solução. Então, trabalhando com machine learning supervisionado, né, ou inteligência artificial não supervisionada, a gente tem que trabalhar sempre na veracidade, qualidade dos dados, tomar muito cuidado com vieses, né, e também adequar a solução às necessidades. E após a nossa solução pronta para lançar, né, a gente precisa comunicar, ou seja, transparente e fazer uma introdução ou onboarding, né, adequado para esses usuários. Então a gente tem que comunicar de forma clara e transparente como o sistema funciona, não de forma técnica, mas qual que é o valor que ele agrega, né? E também explicar sobre a utilização dos dados ou a exibição de recomendações. Então, quando possível, trazer quais são os critérios levados em consideração para fazer uma determinada recomendação, para dar uma determinada resposta. A inteligência artificial nem sempre a gente consegue explicar todo o processo que ela levou em consideração para dar uma determinada resposta, né? Mas, assim, minimamente a gente precisa trazer um pouco da explicação, né, de como os dados estão sendo utilizados e por que que ela tomou determinada decisão. Então, assim, quando for possível, trazer. O Netflix ou sistemas de e-commerce estão fazendo isso, assim, de forma um pouco tímida, mas que ajuda. Por exemplo, baseado no seu histórico e na sua preferência por filmes de suspense, a gente te oferece essa sugestão. Então, por exemplo, a pessoa, beleza, ele está me oferecendo essa sugestão por esses critérios. Então, minimamente a pessoa consegue começar a compreender como funciona o raciocínio, né, dessas recomendações. E a gente também precisa providenciar o ajuste de dados, né, por parte do usuário e, se possível, também acesso ou até download dessa informação. E depois disso a gente tem que evoluir a solução, ou seja, ter muita atenção ao usuário, fazer testes contínuos, não só testes quantitativos, mas testes qualitativos também, para pegar o feedback das pessoas, para entender o como elas estão reagindo e percebendo essas soluções, né? Se isso muda muito o comportamento das pessoas, o dia a dia das pessoas, para a gente retroalimentar esses sistemas e evoluí-los, né? Então, isso é muito importante. Então, aqui tem algumas perguntinhas, né, para cada um dos temas, para cada um dos tópicos, que funciona basicamente como um mini assessment, né, para a gente entender um pouco se a gente está levando em consideração todos os pontos importantes, né? Claro que deve ter muita coisa que não está aqui, mas assim, já é um passo inicial, né? E também algumas dicas de comunicação estão descritas aqui, né, em relação à linguagem utilizada com o usuário. Então, principalmente no caso de bots, né, a gente precisa ser transparente, né, não criar expectativas que não pode cumprir. Uma coisa que eu acho muito legal é a gente trabalhar o adequado tom de voz e reações considerando o contexto e perfil do usuário, mas também a personalidade do bot ou da marca.
Isso é muito interessante, eu até vou recomendar para vocês uma palestra bem legal, falando de computação afetiva, que traz um pouco dessa possibilidade, ou seja, para mim é uma luz, né? É uma luz que a gente pode de fato ajudar a inteligência artificial a ser mais empática, né? Ou seja, reagir considerando o contexto e perfil das pessoas, né? E, e é uma coisa bastante interessante. E como eu falei também, é manter o usuário informado sobre o que está acontecendo através de sinais e feedbacks, explicar, né, os critérios que conduziram a determinada recomendação e ainda assim permitir que os usuários tomem suas próprias decisões. Então, por exemplo, no caso do Netflix, ele faz uma recomendação porque ele entende que eu tenho um perfil ou uma preferência, mas se eu quiser ir lá consultar o catálogo, fazer uma busca, eu posso pegar um filme que de repente não apareceu na minha tela inicial, mas de repente ela está disponível para mim, assim como tá para o meu marido. De repente, no tela inicial do meu marido veio em destaque, para mim sequer apareceu, mas se eu for atrás dessa informação, eu posso consumi-la, porque é muito ruim você também tirar esse poder de decisão das pessoas, né? E para quem quiser testar e criar o seu próprio chatbotzinho, tem uma ferramenta que chama Chatfuel, que ela é bem interessante, dá para você criar seus chatbots mais simplesinhos, mas também dá para você utilizar versões pagas com APIs para criar bots mais robustos também, para treinar um pouquinho de como é trabalhar com essa inteligência artificial, né? Mesmo que de uma forma um pouco mais tímida, um pouco mais focada, né? Para poder começar a treinar também essa questão da comunicação, da interação conversacional. Aqui tem mais algumas informações, tanto no Google AI, quanto os reports da Accenture também são muito interessantes para trazer mais informação a respeito do tema. Essa é a palestra que eu comentei, falando sobre criar máquinas emocionalmente inteligentes. Eu fui no ILA, que é uma conferência de design de interação e UX, e essa apresentação ela foi muito bacana e ela tem disponível online, então eu super recomendo. E também tem um canal do Diego Cortis, que é um super pesquisador, professor, que fala no canal sobre vários temas da inteligência artificial e de forma bastante didática, bem interessante, vale a pena acompanhar. Então é isso, pessoal. Obrigado, agradeço muito. Quaisquer sugestões, dúvidas que vocês tenham, podem comentar, podem me procurar. E eu espero que essa tenha sido uma discussão, né, uma fala ali um pouco que inspire algumas pessoas a pensarem mais nesses pontos, né, quando estão trabalhando nos seus projetos de inovação. E porque eu acredito que a gente deve pensar isso e ajudar a construir um futuro melhor para todo mundo, né? Então eu agradeço muito, um grande beijo, tchau, tchau.